Olá! Bem-vindos a mais uma edição do Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu ou assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Protec Arena, a primeira escola de produto do Brasil. E eu sou a Ix, gerente de produto na Z1 e criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí. E no programa de hoje a gente vai falar sobre 4 assuntos. No primeiro bloco vamos falar da Apple, que atingiu 1 bilhão de assinantes nos seus serviços. No segundo bloco a gente vai comentar sobre por que PMs não se desenvolvem tão rápido quanto designers. Polêmico isso aí, hein? Na sequência a gente vai falar sobre o novo produto do Spotify para ajudar times com teste AB. E para fechar, vocês vão descobrir o que o técnico Vanderlei Luxemburgo pode ensinar sobre o produto. O Fechou vai falar. É isso. Mas, antes da gente ir pra pauta, bora pro momento jabá? Jabazinho de leve, né? Então, a gente comentou na última edição e saiu a data do próximo Papo na Arena. Vai ser no dia 24/8, quinta-feira, no auditório do Cubo Itaú, em São Paulo. Estamos fechando o tema ainda, mas se você tá escutando, as vendas já estão rolando e vai estar o link nos comentários aqui. E aproveitando, para trazer spoiler, vai rolar Papo na Arena em outros cantos do Brasil esse ano, hein? Fica ligado, fica ligado, fica ligado. Fora isso, não se esqueça que a agenda de setembro tá lotada, hein? Tem curso de Product Ops, tem o Arena Sessions, que é um dia de workshops e networking. O link com 10% tá na descrição. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora! E a primeira indicação de hoje é sobre os números da Apple. A maçã anunciou seus ganhos do primeiro quarto e os números caíram um pouquinho, apesar de a receita ter caído 1,4. No total foi 81 bilhões, quase 82 bilhões de vendas. E eles atingiram um número bem interessante, mais de 1 bilhão de assinantes nos serviços pagos deles. Isso aqui é um aumento de 150 milhões comparado ao ano passado. Lembrando que serviço pago aqui entra um monte de coisa, né? Eles não discriminam por serviço, mas tem Apple Music, Apple TV Plus, Apple One. É Apple One? Ou eu tô confundindo com o Google One? Isso. O Apple One, então não dá pra saber exatamente os números de cada serviço, eles divulgam tudo agregado. É isso. As vendas de Mac e iPad caíram um pouquinho, mas o de coisas para casas e acessórios, que inclui Apple Watch, aumentaram 2,5 e atingiram a marca de 8,2 bilhões. Enfim, apesar dos números terem sido um pouco menor que o esperado, a parte de serviço tem crescido gigantescamente, né? 150 milhões a mais de um ano por outro é coisa pra caramba. E isso mostra como que a Apple tá conseguindo se encaixar em mais atividades dos dias, né? Desde exercícios com o Fitness Plus. Eu tô usando, cara, agora a versão que vai ser lançada, né? O próximo iOS aí. Você pode, criar meio que seu personal lá mesmo e tal. Você coloca lá o tempo que você quer e ele monta. Já tem vários apps que fazem isso, né? Mas, a Apple agora vai ter o próprio dela. E, cara, funciona muito bem, assim. Mais uma vez agregando funcionalidade no sistema que mata vários apps que ela ganhou dinheiro por muito tempo pegando um take rate ali, né? Exato. Mas é isso, né? Desde a parte de exercício, etc., até o final do seu dia ali, que você vai, na hora que você tá mais descansando pra assistir um seriado, alguma coisa, filme. Com a parte de pagamentos também, né? Já tem mais de 10 bilhões em depósitos no serviço financeiro da Apple. E, cara, isso me lembra um negócio muito interessante que a iCombinator tem um artigo bem interessante sobre isso, depois eu compartilho o link, que é sobre o WeChat, que eles chamam de User Channel Map. Basicamente é uma planilha com as horas do dia versus qual device e qual produto o seu usuário está utilizando. E, cara, no final das contas, se você parar pra pensar, é bem isso, né? Quem usa o iPhone, ou algum usa o Mac, ou usa o Apple Watch, usa o fone. Tem vários serviços, fora os serviços de software e etc. Se você parar pra pensar, você tá, tendo touch point ali com a marca, né? E com os serviços e produtos no gerais o dia inteiro, né? O quanto que isso realmente não cria uma base fiel mesmo ao produto. Acho que tem um negócio também legal do ecossistema de serviço da Apple, que, no geral, a maior parte dos serviços são para pessoas que estão dentro do ecossistema, né? Então, é o iCloud, é o Apple Music. Cara, eu como usuário de Android não faz sentido nenhum eu assinar o Apple Music, por exemplo. Mas, atualmente, eles têm uma oferta que é para qualquer pessoa, independente se você tá na Apple ou não, que é o Apple TV Plus, né? Serviço de streaming ali que, tem vários conteúdos legais. Eu assino, eu tenho coisas da
Apple também, né? Mas eu assino e assinaria mesmo se eu não tivesse nada, porque, pô, tem Ted Lasso, que é uma das séries do meu coração, tem várias coisas maneiras ali. Você assistiu o do Curry? Ainda não, ainda não. Tá Assista, aqui no assista. watchlist. Não, mas então é um pouco de espalhar ali os tentáculos por gerar receita com pessoas que estão fora do ecossistema, né? E certamente tem muito de expansão geográfica aqui também, né? Você pegar, cara, são 150 milhões de novos assinantes, né? O Brasil tem 220 milhões de habitantes, mais ou menos ali, né? É uma quantidade gigantesca. E muito dificilmente você consegue atingir um crescimento desse volume se você não tiver uma expansão geográfica grande. Então, boa parte dessa receita não deve estar concentrada só nos Estados Unidos. Deve ter muito ali de crescimento Europa, Ásia, América Latina, para ajudar a trazer esses números de crescimento tão grandes ano contra ano. Pois é. E, inclusive, tem um outro conteúdo interessante que a gente vai deixar também nos links, que é sobre a psicologia por trás das caixas da Apple. Você sabia que tem um mercado paralelo disso, cara? Se você buscar aí no Mercado Livre agora, você vai ver que tem lá gente vendendo caixa de devices da Apple, cara. É bom pra revender, sabia? Pra quem tem device, tipo, hoje em dia eu não sei se tem muito ainda isso, mas antigamente tinha muita gente que trazia aparelho dos Estados Unidos, né? iPhone, Mac, iPad e tal. E normalmente a galera tirava da caixa pra não ser pega na alfândega e tal. E aí tinha a galera que vendia a caixa pra na revenda você conseguir vender o aparelho junto com a caixa, porque você conseguia vender mais caro, tá ligado? Ser humano, né? Enfim. O que eu ia falar sobre as caixas é que hoje é menos, mas também logo nos primeiros iPhones tinha muito essa mística de como era o unboxing de um produto da Apple, os primeiros iPads também, aquela coisa da caixa deslizar conforme você ia puxando e tal. Hoje em dia basicamente todo mundo copiou e acho que não tem mais, né, um diferencial de tipo, o unboxing da Apple ser muito diferente dos outros ou ser muito mais especial, mas acho que pra gente de produto é legal pensar como o primeiro touch point do teu cliente com o teu produto, ele é importante, né? As pessoas faziam vídeo, valorizavam um negócio que era, cara, um processo de segundos ali, que era a pessoa cortar a fita e tirar o produto da caixa. O que importava mesmo tava ali dentro e ela ia tirar e usar. Mas o processo de você fazer isso era importante pra construção da experiência ali de usar teu produto, né? Sim, sim. Nossa segunda indicação no programa de hoje é um texto chamado Why PMs Don't Improve as Fast as Designers. Esse texto foi escrito pelo Bruno Berger, que hoje ele é VP de Produto e Design no Metabase, e como o próprio título diz, né, ele discute um pouco dos motivos por que PMs não se desenvolvem tão rápido quanto pessoas de design. E o ponto central do texto ali é ele propor um ritual de Product Critiques, né, ou críticas de produto ali, né, como forma de resolver esse problema. Que é basicamente você pegar o formato tradicional aí de times de design critique, e adaptar para o trabalho de um gerente de produto. E aí, Arthur, você já fez Product Critique aí na sua vida? Essas andanças que você teve aí pelo mundo de produto? Cara, eu acho que nesse contexto, velho, o que ele fala bastante, né, no artigo é muito sobre como que na correria do dia a dia o PM tá muito focado na parte dele ali do produto e etc. E olhando mais às vezes acaba esquecendo de pegar essa, tipo, a percepção dos outros e tudo mais, né? Quantas vezes aqui a gente você já não deve ter passado por isso, eu já passei também de um time não saber o que o outro time tá fazendo, sabe? Pô, nesses anos aí liderando times, montando equipes e etc. Isso foi uma parada que eu sempre me preocupei. Desde o princípio, todo mundo tá ciente, pelo menos, do que o outro está fazendo, e consequentemente isso vai levar um dar pitaco no outro e criar mais essa crítica, né, no final das contas, e entendimento do outro produto para poder dar os pitacos e etc. E também como fazer isso de uma forma talvez um pouco individual, que eu acho que existem esses dois momentos, né? Tem aquele quando você faz o direto com uma pessoa só, que eu tenho um documento, inclusive tá nos artifacts do Reforge, eles me convidaram lá para colocar, que é o que eu chamo de Product Overview, que é basicamente saber como que tá a saúde do produto ali na semana e etc, e do tipo dar umas pitacos também e tudo mais. Mas aí é sempre mais individual, assim, só com o PM mesmo. E o outro, pra ser um pouco mais crítico no geral, eu gosto de chamar de 5 minutos com o Obama, ou 5 minutos com a Anitta, 5 minutos com o famoso que você quiser falar, que imagina que você, tipo, entrou no elevador com uma dessas celebridades e, cara, você tem lá os seus 5 minutos pra falar como que tá o seu produto e pegar feedbacks, né?
pegar insumos daquilo ali e ver o que pode fazer diferente, etc. Eu tento fazer isso, pô, sempre na reunião do capítulo, né, de produto semanal e tudo mais. E pra galera falar, cara, quais são os highlights do produto daquela semana, o que foi shippado, o que são os pontos de atenção, o que são os... pra todo mundo ficar sabendo. E pra galera comentar e do tipo, entender o que tá rolando e tudo mais e ajudar. Acho que isso é muito fundamental, cara. Equipes, pra mim, as melhores equipes de produto que eu já trabalhei, assim, sempre tiveram essa possibilidade de trocar ideias, de trocar sobre o produto e etc. E dar pitacos e tudo mais. Ele fala uma parada muito importante também, que é feedback is the breakfast of champions. E, pô, eu acredito muito nisso, cara. Times de alta performance, pra mim, são times onde que o feedback tá rolando e que todo mundo entende que é pra melhoria do produto, né? Ou do profissional, e não sobre, do tipo, apontar o dedo e tudo mais, né? E que tem ciclo de iteração rápida, né? O feedback, ele é uma forma ali, ele é uma alavanca de certa forma para iteração. Uma parada que o Mark Kagan fala, que eu gosto, que é times bons falham rápido, times ruins demoram até pra falhar. E eu acho que isso tem muito a ver com isso, do não dar feedback, ou de falar, não, tá tudo bem, seu produto e etc. Mas, na verdade, no final, putz, cara, aquilo ali podia estar por trás, tu fala, pô, podia ser diferente, cara lá não tava falando comigo, blá blá blá. Essas coisas não funcionam muito bem. Mas tem um outro ponto também, cara, com relação a isso, que é não necessariamente. Não foram em todos os lugares que eu trabalhei que eu vi o design critique funcionando. Não significa, e esse é um ponto quando a gente traz para o mundo pro mundo no geral de tecnologia, é aquele negócio de na prática a teoria é bem diferente, né? Porque não significa que porque você tá tendo a cerimônia que você tá executando ela bem, né? Sim, o design critique eu diria até que ele é uma cerimônia tradicional, assim, né? Acho que de todos os lugares que eu trabalhei sempre teve, mas é isso, não é porque tem que funciona. Tá igual a velha história de você pegar o ritual que é aplicado numa empresa e você tentar transportar ele pra sua empresa e achar que ter o ritual por ter o ritual vai fazer a diferença, né? O que não necessariamente é verdade. Mas eu ainda tô pensando o porquê o Barack Obama iria querer saber sobre o meu produto em 5 minutos ali. Eu não entendi a lógica do pensar no famoso pra você dar o status do seu produto. Não, pô, é pra criar a cena. Imagina você, tipo, entrando no elevador e pá, dá de cara com ele e a pergunta que ele vai te fazer é sobre o seu produto, sabe? É como se o Ou o Obama fosse famoso o que meu seja... chefe, né? Não, que seja o Obama, por isso que eu falei, seja o Obama, a Anitta, o profissional que você quis escolher, cara. Ok. E aí, você falou um negócio no início, eu lembro muito, assim, nos meus primeiros meses trabalhando remotamente, que foi essa parada de ser muito fácil você ficar só no seu mundinho, no mundinho do seu squad e não ver o que os outros times estão fazendo e ficar só ali nas suas decisões, nas coisas que você tá fazendo. Tipo, eu lembro que precisava ser um esforço ativo de eu pegar e conversar com outros PMs e outros PMs conversarem comigo, tipo, pô, o que você tá fazendo? Você precisa de ajuda de alguma coisa? Pô, eu tô precisando de ajuda nisso. Dá uma criticada nesse doc que eu tô fazendo, dá uma olhada nessas métricas que eu pensei pra essa parada aqui. E acho que muitas empresas ainda estão no remoto, né? É um negócio que é bom a gente, como PM, lembrar e pensar, tipo, pô, deixa eu falar com as pessoas aqui, porque não tem aquela coisa, né, de você tá sentado com os outros PMs ali, ver alguém conversando um negócio e você começar a pitacar, as pessoas pitacarem nas suas coisas ali. É um exercício ativo ali. Inclusive, quando eu comecei a fazer isso, foi justamente no início da pandemia, porque o que acontecia, né? E acontece, eu acho que até hoje, justamente, pô, nessas reuniões onde que você tem que, pô, falar alguma coisa, etc, você vai lá, fala a parte do seu produto, a parte que te interessa, e depois você sai pra fazer as suas 500 outras coisas, né? Só tá ali Responder de... Slack, responder e-mail. Exato, exato. Então eu tinha que, justamente pra galera entender um pouco mais o contexto dos outros e tudo mais, assim, criar alguma maneira onde que todo mundo tivesse ciente daquilo ali que tava rolando. E essa foi a maneira como que a gente encontrou. Todo mundo, tipo, início da reunião, preenchia na hora mesmo, e era por isso que a gente chamava de 5 minutos, com a pessoa famosa, pra ser na hora da a pessoa
normalmente cada time já fazia o dele para ter tempo para olhar o dos outros. E depois a gente fazia comentários e tudo mais sobre aquilo. De novo, zero, nossa, o framework da salvação e etc. Mas foi uma parada, tipo, prática que deu muito sentido pra gente, fez muito sentido, assim, pra gente, pra, conectar mais a galera, pra todo mundo saber o que o outro tá falando, o contexto do outro, as dores e delícias de cada time e desafio, e também pra todo mundo estar de fato naquele momento ali, participando daquilo e não só contando a parte dele e fazendo outra coisa. Acho que o ponto central é você tá expondo o seu trabalho para outras pessoas poderem falar sobre, e você tá sendo exposto ao trabalho de outras pessoas para você falar sobre. Então, todo mundo tem alguma experiência, alguma vivência, alguma coisa que pode contribuir ali, né? E acho que é esse momento você ter essas trocas, vocês aprenderem junto como times e não individualmente, para trazer esse olhar diverso para as coisas. Exato. Indo pro terceiro conteúdo, o Spotify lançou na semana passada, ainda está em fase beta, uma ferramenta nova, chamada Confidence, para ajudar a galera a fazer teste AB. Bom, em tempos que todo mundo ficou um pouco órfão depois que a ferramenta do Google foi descontinuada, né? Pô, acho que é uma oportunidade interessante, mas acho que o que mais me deixa animado com isso e é legal de ver. É maneiro ver as empresas tipo, envelopando algo que elas aparentemente fazem bem e envelopar isso e deixar disponível para outros. A gente até comentou no último episódio da ferramenta do Airbnb, o Lori, né, que é uma ferramenta para animações e etc. E essa também não é a primeira ferramenta que o Spotify envelopa e distribui. Tem o Backstage, que é meio que literalmente como se fosse um backstage, que é um orquestrador aí de AWS e várias outras coisas também. Inclusive, ela é gratuita, mas eles anunciaram que estão pensando em monetizar ela, que isso vai passar a ser um produto pago. O Backstage é open source, né, hoje. É Sim, uma sim. baita landing page bonita. Quem quiser ver referência de landing page bonita, a do Backstage é da hora. E, cara, no final das contas, é muito louco isso de imaginar que tipo, você cria um produto para te ajudar a resolver uns problemas do seu cotidiano, do contexto da sua empresa, e depois você percebe que essa parada tá funcionando tão bem que outros querem utilizar também, e que isso passa a ser provavelmente uma outra fonte de receita para a empresa, né? Pode passar a ser uma outra fonte de receita para a empresa. Isso é bem interessante. É maneiro quando as empresas enxergam isso dessa forma, né? E veem, puta, tem essa oportunidade aqui, dá pra gente desenvolver isso internamente, liberar e ser mais uma parada aqui. Porque tem o outro cenário também, onde um time desenvolve algo mega legal, a empresa ali não dá espaço pra aquilo se desenvolver ou pra virar um outro produto e tal. E aí a galera sai, vai criar uma startup daquele produto especificamente, né? Tipo, um exemplo que eu lembro aqui de cabeça é o Apple, que é uma ferramenta de experimentação também, que anuncia sempre no podcast do Lenny, então é de lá que eu conheço a referência, mas ele até fala no spot de anúncio, quem tá criando são ex-Airbnbs, ex-pessoas do Airbnb, né, que, pô, usavam as ferramentas de experimentação do Airbnb, achavam muito boas, e aí foram criar essa ferramenta pra meio que replicar isso pra outras empresas. Então, tem esses dois caminhos, e é legal quando a empresa vê isso como, pô, a gente pode investir nisso daqui, porque muito provavelmente o time que toca essa parada deve curtir muito, né? Pô, seja a ferramenta de experimentação, seja o backstage, então é uma maneira também de você manter o time ali feliz, você manter a galera motivada, você manter pessoas boas dentro da sua empresa e ainda assim rentabilizar em cima daquilo, né? Pois é, e tem um ponto que até você comentou, que existe um momento, né? Às vezes, na companhia, naquele momento ali, não tá fazendo sentido abrir essa outra frente. Às vezes Isso vai acontece. tirar foco, né? E não é o momento de tirar foco. Exato, exato. E às vezes faz sentido, como aparentemente tá fazendo sentido pro Spotify, visto que não é a primeira vez que isso acontece. Eu fiquei pensando também que a gente, num grau menor, talvez, a gente, pessoas de produto, né? A gente constrói ferramentas que a gente vai importando para outros lugares também. Então, tipo, acho que todo PM tem o seu template de algum documento que, tipo, cara, funciona muito bem para mim e leva para outro lugar e outras pessoas começam a usar. Às vezes, sei lá, um scriptzinho que você tem que faz uma parada específica que é meio comum em todo lugar. Então, num grau menor aqui, a gente faz isso também, né? Que a gente, tipo,
certa forma, não produtiza, torna um negócio maior, leva pra fora e tal. Mas a gente tem os nossos pequenos produtinhos que a gente carrega por aí. Exato, é produtificar o dia a dia, né? No final das contas, coisas que ficam mais práticas para você e que você já consegue literalmente usar aquela fórmula ali, adaptando para o contexto de cada uma empresa e tudo mais, mas que você já tem o mental ali de como funciona, né? Inclusive, a gente vai colocar no link porque a gente tem um monte de template de coisas do dia a dia práticos para usar mesmo, não só para ter mais um framework na Project Arena. E vai estar no link aí também os nossos templates práticos aí. Eu gosto muito de template, de não vou usar 100% daquele, mas é um ponto de partida. Então, tipo, a ideia central tá aqui e agora eu vou construir em cima disso, né? Então, normalmente é um negócio que te ajuda a sair ali daquele cold start, né? De às vezes começar alguma coisa, de tirar o papel, começar a botar tinta no papel, vamos dizer assim. É não ficar olhando pro papel em branco. E pra fechar o programa de hoje, a nossa última indicação é o primeiro conteúdo que não é de texto que a gente vai falar aqui no podcast. E a gente vai trazer aqui algo fora da bolha de produto, que é o tipo de coisa que a gente quer fazer aqui no Papo na Arena. A gente falou no primeiro episódio do podcast que a gente ia tentar trazer conteúdos desse tipo. E talvez a gente tenha ido um pouco longe nesse daqui, mas o conteúdo que a gente tá falando aqui é um conteúdo do atual técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, a.k.a. Lucha, falando sobre o conceito de futebol brasileiro versus futebol europeu. Então, ouve aí e a gente já volta. Não ajudam? Ajuda em quê, Kleber? A tua pergunta é que você faz com propriedade. Por que não evoluiu? Porque nós estamos jogando futebol europeu no Brasil. Conceito tático, nós não temos conceito tático. Nós conhecemos de tática de futebol. Nosso conceito é drible. É fazer a coisa diferente, é você fazer o inimaginável. Nós ganhamos Copa do Mundo dessa forma. Por que nós consegue ganhar isso? hoje? Consegue. É só você dar liberdade, em vez de se preocupar. Que eu quero que você marque. Não, eu quero que você drible. Olha conceito diferente. Socorro. Sim, mas nós sempre tivemos técnicos brasileiros. Sim. Em seleção brasileira. Nas Copas que Perdemos ganhamos também. e nas Copas que perdemos. Cara, olha só. Nós ganhamos Copa do Mundo, sabe quem ganhou a Copa do Mundo? Garrincha. Botou nas costas. Não, beleza. Romário, botou nas costas. Eles não Pelé, jogam botou mais, nas costas. Eles não jogam mais, né? Entendeu? Eles não jogam mais, né? Cara, mas o Neymar é mau jogador? Não é isso que eu tô te Não, perguntando. cara, você falou o seguinte, cara, assim, a nossa essência de jogar futebol, você perguntou Ok. uma coisa, nossa essência de jogar futebol, ela é empírica, ela é diferente. Nosso trabalho foi de rua, de favela, de jogar na periferia. Nós aprendemos um cognitivo nosso, não é de campo de grama sintética ou conceito tático. Tá. Nosso cognitivo de raciocinar futebol, outro. ele é diferente. Então, quando você abdica disso, você traz o conceito tático, olha, hoje não fala tática, fala conceito tático para dentro do futebol brasileiro, com uma terminologia diferente, onde te obrigam a você ter o conceito tático. Mas na tua visão, dois aspectos. Então, vocês devem estar pensando agora o que porra isso daqui tem a ver com produto, né? Por que que a gente tá botando uma discussão do Luxemburgo com o Kleber Machado num podcast supostamente de produto? E a real é que quando eu vi esse vídeo, o que eu pensei na hora, e podem julgar como a minha cabeça funciona por causa disso, é sobre como não só em produto, mas em negócios ultimamente, a gente tem pegado coisas que foram feitas fora do Brasil e tentado copiar pra cá, né? Aplicar as mesmas estratégias, as mesmas táticas que funcionaram lá fora, indiscriminadamente aqui no nosso país. E essa fala do Lucha me fez pensar aqui sobre o que seria, né, o drible do nosso mundinho aqui de produto, né? O que é a coisa que faz os negócios e os produtos brasileiros serem diferentes? O que é o nosso jeitinho que diferencia a gente, né? Porque no vídeo ele fala, pô, a gente tá jogando futebol europeu no Brasil. O nosso cognitivo de futebol é diferente. Tipo, o moleque brasileiro, ele aprendeu a jogar na várzea, na favela, e não num campo de grama sintética bonitinho, igual o europeu, né? Tentando fazer esse paralelo aqui meio maluco com o produto, eu fiquei pensando que um exemplo disso pudesse ser como a gente aqui no Brasil é conhecido por fazer mais com menos, né? A gente, com pouco recurso, conseguir fazer coisas muito legais ali, coisas que muitas vezes empresas, pessoas, com mais recursos não conseguem fazer, e como que isso mudou nos últimos anos com o dinheiro de Venture Capital que foi despejado aqui, né? Então, você pega todo o dinheiro que foi colocado e aí você vê as empresas brasileiras copiando ali o playbook do Vale do Silício, né? De contratar muita gente, crescer sem olhar para lucratividade, você incha a empresa e depois vê o que vai fazer, né? Então é total o oposto do fazer mais com menos, é tentar fazer mais com mais aqui, né? Então foi um pouco do paralelo que eu pensei aqui do que o Lucha fala pro mundo de produto e
Não estou aqui querendo validar a ideia do Luxemburgo, não sei se eu concordo com ela necessariamente olhando para o universo do futebol, mas eu entendo ali o que ele tá querendo dizer. E, pô, o que você acha, Arthur? O que você acha que é o nosso jeitinho brasileiro de fazer produto? Você tem algum exemplo, assim, alguma coisa que passe pela sua cabeça? Cara, quando a gente estava comentando sobre colocar esse vídeo na pauta, eu me lembrei muito da minha primeira aula em Stanford, assim. Tava todo mundo se apresentando, né? De qual país você é, blá blá blá. E aí tava eu e mais alguns brasileiros. Lógico, né? Brasileiro, se vê, tem que ficar junto, né? Dar um jeito com de. certeza. E aí a gente tava falando, pô, eu sou do Brasil. Aí na hora que eu falei que eu era do Brasil, cara, ele falou, e né, os outros, mas tipo, algumas pessoas tinham falado também na sequência. Aí falou, cara, o que acontece com o país de vocês? Aí na hora assim, eu já falei, caralho. Essa pergunta é filosófica, né? Ela vai longe, velho. Opa, como assim? Aí, mas o contexto que ele falou, cara, se você pegar a lista das 500 principais empresas aí do mundo, todas elas, tipo, quase sem exceção, tem algum brasileiro na cabeça ali, né? Tipo, tomando as decisões e etc. Aí ele falou, cara, mas quando tem um brasileiro funciona e quando tem um monte dá errado, o que rola? Quando você junta dá problema, eu vou ter que separar vocês aqui na sala também. Então, É isso que eu ia falar, é igual quando junta aquele grupo de amigos, né? Que, puta, sai da merda, aí é foda. Exato. Mas isso, né? E no final das contas, tanto pro bem quanto pro mal, né? O jeitinho brasileiro, ele é diferenciado, assim. E realmente, quando a maneira de resolver problemas, a maneira como a gente, tipo, bate o olho e pensa em resolver alguma coisa e tudo mais, eu acredito, sim, tendo já trabalhado para empresas fora do Brasil e tudo mais, isso, assim, de a gente não tá sempre, beleza, tem uma maneira de fazer e bora, e assim, cara, tá bom. Não tem conta tudo, conta todos aqui, o que vai dar pra fazer? E sim, acredito que nos últimos anos, por conta. E se você parar pra pensar também, pô, o Brasil demorou pra ter um unicórnio, né? Se for parar pra pensar, o primeiro foi em Sim. 99. E depois, e assim, a gente continuava fazendo coisas muito interessantes, empresas surgindo e tudo mais. E depois começou a vir um combo. Aí toda semana tinha notícia de um unicórnio, mais um unicórnio no Brasil. Abriu a porteira, né? Exato, exato. E aí, pô, isso foi aumentando de um jeito que realmente não ficou escalável. Eu vi de todos os layoffs e etc. que estão rolando. Mantendo aqui no assunto futebol, quase me fez pensar também, eu tô lendo um livro sobre a história da Premier League, o campeonato inglês de futebol, né? No livro fala muito sobre quando começaram a chegar os investidores estrangeiros na Premier League para comprar clubes, né? Então, talvez os 20 times da Premier League hoje nenhum seja controlado por um inglês ou por uma empresa inglesa. Não tenho certeza sobre isso que eu tô falando, mas boa parte são por investidores de fora. E tem essa pegada de que, dependendo da nacionalidade ali de quem tá comprando o clube, a forma de gestão é diferente. Então, os árabes que são donos de algum clube gerem eles de forma diferente do que os americanos que gerem de forma diferente do que os chineses, sabe? Então, e acho que isso existe também no mundo corporativo aqui, né? Então, por exemplo, lá no Manchester United, né, os donos americanos são odiados pela torcida do United porque eles passaram muito tempo sem investir no clube ali para ganhar campeonato, de fato, visando muito o retorno financeiro ali, né? Não tô falando que o americano só vê isso, né? E também deixando claro, nem acho que tá errado o playbook do Vale do Silício ali, de você crescer via venture capital e inchar a empresa e buscar crescimento acima de outras coisas. É só uma reflexão mesmo de tipo, pô, será que a gente deveria copiar o mesmo playbook aqui pro Brasil? Ou a gente deveria olhar pra, tipo, boas práticas? Boas práticas existem independente de qualquer coisa, né? O Lucha fala isso de, cara, não é que não exista tática no Brasil, é que o nosso conceito de futebol é diferente. Ele tem tática, mas a gente é muito voltado pro drible. A gente, tipo, se tornou a potência que a gente é por causa disso, né? Então, acho que como pessoas de produto, empreendedores, a gente deveria olhar, pô, o que é a tática aqui, né? O que são as boas práticas, que, pô, faz sentido aplicar, mas o que é o meu diferencial, né? O que a geografia onde eu tô, a cultura onde eu tô, me diferencia de todo o resto, sabe? Pois é. E no final das contas, dá pra fazer uma coisa bem brasileira, que é o nosso mexidão, né? Pega todas essas coisas, mistura Mexidão é bom, né?
No, Eu fico como com é? inveja quando você posta o mexidão da sua avó no Instagram. Caraca, ó, eu vou dizer que é o saudades, inclusive. É o melhor mexidão que tem, viu? Nunca comi, mas parece bom. Parece bom. Um dia você me convida pra ir lá em Juiz de Com Fora que eu certeza, com vou. certeza. Dona Jane vai adorar. Além desses, outros links que chamaram a nossa atenção essa semana foram: até o Zoom quer que seus funcionários de volta ao escritório pelo menos 2 vezes por semana. O Mercado Livre criou seu próprio streaming. A China quer ter um limite diário de até 2 horas para as crianças usarem os celulares. Pô, a gente vai passar, né, Arthur, a tentar toda semana, né, além dos links que a gente discute mais a fundo, né, que a gente tem mantido aqui em 4 mais ou menos por edição, a gente trazer outras coisas legais que a gente leu ali e de indicação pra vocês lerem também, porque a gente consome bem mais do que só as coisas que a gente discute aqui, que acabam não entrando na pauta do programa, porque como boas pessoas de produto a gente tem que priorizar, né, aqui o que entra. Então é isso aí. Não se esqueçam de dar 5 estrelas, adicionar nas suas playlists, compartilhar com a galera, seguir a gente nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, @ProductArena. E é isso. É isso aí, galera. Valeu, até semana que vem. Até!